Olá, pessoal, boa noite. Vamos lá para a aula de processo penal. Pessoal, a última aula, nós iniciamos, né, o assunto sobre jurisdição e competência, né, e acabou, né, que a gente não conseguiu finalizar o nosso estudo em relação a uma regra de alteração ou de prorrogação da competência, que são as regras que envolvem a conexão e a continência. Então, hoje, a gente vai estudar esse tema de processo penal, que eu reputo um tema importantíssimo para a prova. A maioria das provas de concurso público que cobram, né, alguma coisa relativa à jurisdição e competência, que é na maioria dos concursos, né, são cobradas essas regras, vem com um nível de questão mais difícil quando envolve conexão e continência. Lembrando que, só para a gente fazer um retrospecto aqui, a jurisdição no Brasil ela é una, ela é exclusiva do Poder Judiciário. As regras de competência servem para definir qual juízo dentro dessa coluna do Poder Judiciário é competente, qual tribunal, qual juízo é competente para processar e julgar determinados crimes, determinadas condutas, a depender do critério em razão do local, em razão da pessoa ou em razão da matéria. Tá certo? Tranquilo quanto a isso aí, pessoal? Só para a gente fazer um retrospecto aqui rapidinho, né? Nós temos aqui, na nossa jurisdição, dentro das nossas regras de competência, nós temos a justiça comum, vamos lá, justiça comum, estadual, justiça, vamos lá comigo. Militar, eleitoral, trabalho, do trabalho, federal e regras especiais de competência, como a competência do tribunal do júri, por exemplo. É o julgamento pelo juiz leigo, que é o conselho, tá certo? Então, essa é uma regra, são regras especiais e são regras de definição de competência. O juizado especial entra na justiça estadual, é isso? Justiça comum, ele não tem status de tribunal, tá certo? Fechou. Os juizados. Pessoal, olha só. Então, né, fazendo essa chamativa aqui, a gente agora vai começar a tratar de conexão e continência. Então, anotem que conexão e continência não é regra de definição de competência. Ela altera, ela prorroga, não fixa competência. Cai isso na prova, que conexão e continência fixa a competência, está errado. Ela prorroga, ela altera a regra geral. Qual que é o marco aqui, né, dessa prorrogação e alteração dessas regras de competência? Em relação à conexão e continência. Serve para os dois. Evitar decisões conflitantes. Evitar decisões contraditórias. Tá certo? Então, a justiça não pode entrar em conflito. Então, existem, né, essas regras no Código de Processo Penal relativas à conexão e continência. Eu preciso que vocês abram o Código de Processo Penal no artigo 76 e artigo 77 e seguintes do CPP, para a gente poder começar a nossa aula aqui. Abra o código de vocês aí, eu vou abrir o meu aqui, tá? Para a gente poder começar a tratar sobre essas regras da competência pela conexão. Algum voluntário pode ler? Antes da gente começar isso aqui, pessoal, eu queria só... Hoje o Leonardo... Foi você, Leonardo, que me mandou uma dúvida aqui? Não sei se foi você. A NPP? Eu mandei foi a NPP, a última. A NPP. Eu te pedi até para me lembrar. Pergunta aí de novo aí para o pessoal aí, até para a gente poder trocar uma ideia, que eu achei muito boa a sua dúvida, e muita gente boa confunde os dois institutos. Pode ir lá, Leonardo, você lembra da pergunta? Lembro, eu já abri aqui a plataforma. Então, veio para mim, por favor. Minha pergunta foi o seguinte: acerca do ANPP, caso o agente tenha sido beneficiado pelo Instituto da suspensão condicional da pena em um período inferior a 5 anos, ele poderá fazer jus ao ANPP? Pois Pessoal, essa
Pode terminar? Aham. Pois essa suspensão da pena não está prevista no inciso tal. Foi isso que eu perguntei, em suma. Pessoal, Leonardo, a sua dúvida é muito pertinente, tá? Até te agradeço por ter alertado sobre isso. Pessoal, qual que é a diferença a suspensão condicional da pena? Ela entra na regra processual? Quais são os tipos de suspensão que a gente tem nesse caso de justiça restaurativa, de composição? Nós temos, pessoal, a transação penal da Lei 9.099, artigo 76. Nós temos a suspensão condicional do processo, artigo 89, quando a pena mínima de até 1 ano. Não é isso? O acordo de não persecução também entra? Calma, isso. Vamos lá. Transação, suspensão condicional do processo, e pela regra do CPP atualmente, nós temos o acordo de não persecução penal. O que o Leonardo perguntou foi o sursi penal. Suspensão incondicional da pena. Se você fizer uma linha no processo, você vai ver que antes de deflagrar a ação penal, o MP, obedecendo às regras legais, ele pode oferecer a transação penal para o agente, ele pode oferecer a suspensão condicional do processo, ou ele pode oferecer o ANPP. Pessoal, suspensão condicional da pena, composição civil dos danos, enfim, suspensão condicional da pena, o processo já andou todo. O juiz já fez dosimetria. O juiz já aplicou a pena. Ele já sentenciou, mas ele vai deixar de executar propriamente dita a pena, dando ao agente aquele prazo, né? Esse aí é o sursi? Sursi penal. Para muitos, não confundir com o sursi processual. Não, nem Então, sabia que diferença. Pois é, a dúvida do Leonardo foi muito boa. Por isso que eu estou trazendo ela aqui, abrindo parênteses, antes da gente atacar lá o 76 e 77 aqui de conexão e continência. Pessoal, o ANPP, o artigo 28A, fala que é vedada, fator impeditivo de concessão do ANPP, se o agente foi beneficiado com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos. Não é isso? Que está lá, uma das, que não é direito subjetivo do agente, aquela coisa toda. Caiu na última prova. Tranquilo? Lá não fala de suspensão condicional da pena. Isso pode ser uma pegadinha de prova terrível. Terrível. Os institutos, pessoal, por uma posição dentro do processo, eles são totalmente incompatíveis. Acordo para não te perseguir penalmente, processualmente. É lá no início. É lá atrás. É lá no início do processo. Suspensão condicional da pena é lá no final do processo. Depois que já esclareceu o fato, já realmente imputou a autoria dos fatos ao agente, aplicou a pena prevista para aquele delito envolvido. Agora, o que acontece? Eu quero que vocês tenham muito cuidado. Pessoal, o oferecimento do ANPP, ele impede, posteriormente, o oferecimento da suspensão condicional do processo. É uma premissa verdadeira. Aquele agente beneficiado com a suspensão condicional do processo não pode ser beneficiado com a oferta da propositura do ANPP se ele foi ofertado aqui, se ele aceitou essa suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos. Não é isso? Não é isso a premissa verdadeira? Mas o contrário não é verdadeiro. Tá bom? O contrário não é verdadeiro. Se Marcos
comete determinado crime, com pena mínima inferior a 4 anos. O promotor oferece para ele um acordo de não persecução penal. Ele aceita. Aceita. Nesse prazo de até 5 anos, ele comete um outro delito e o promotor oferece para ele uma suspensão condicional do processo, pode. Cuidado com isso. A dúvida do Leonardo foi uma dúvida muito boa. Pode. O que não pode? Aceitou a suspensão condicional do processo, e aí o promotor vai e oferece o ANPP. Pela lei, não pode. Tranquilo? Saiba inverter o polo da bateria aí, lá na hora da prova, entrar nessa pegadinha. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Entendeu, né, Leonardo? A explicação que eu fiz para você aí, né? Entendi, professor. Valeu. Ficou boa aí, né? A resposta aí, né? Ficou completa, né? Beleza. Pessoal, vamos lá, então. Conexão e continência. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão conseguindo ver bem aí? Conseguindo enxergar aí? Tá tranquilo? Dando para ler, pessoal, na apresentação de tela, o que é que aumenta? Tá bom? Tá dando para ler, tá dando. Conseguindo? Tranquilo. Pessoal, então, artigo 76 e artigo 77, conexão e continência. Vamos lá, né? Que era o propósito da nosso encontro aqui hoje. Quem não participou do encontro ao vivo, infelizmente, acabou perdendo um time aí. Alguém pode me falar o que é conexão, o que é continência? O que você já estudou sobre isso? O que você já pegou de diferença entre esses dois institutos? Alguém que já quer manifestar de plano? Ninguém? Então vamos lá. Lê para mim o artigo 76, alguém, por favor. Ô, Dalton, o que eu entendo mais ou menos é que vai ser a unidade de processo e julgamento, não é isso? Com algumas exceções. Para os dois. Justamente vai ter unidade, né? De processo e julgamento daquele caso, daqueles fatos. Então, por quê, pessoal? Para evitar, né? De qualquer forma, se um determinado fato tem impacto, né? No processo de outro, ou pode alterar o entendimento de outro, aí faz essa unificação pela conexão, pela continência, a gente vai ver aqui as espécies, né, os tipos, para evitar decisões contraditórias. Pessoal, lê para mim o artigo 76, alguém aí, por favor, e aí depois lê o inciso 1, que a gente vai dividi-lo. Vamos lá. Qualquer um. A competência será determinada pela conexão se, ocorrendo 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Pessoal, conexão, né? Conexão, ela ocorre quando 2 ou mais infrações penais estão relacionadas de tal maneira que justifica o seu julgamento em conjunto. O objetivo disso aqui, igual está aqui no material, é assegurar, né, uma visão holística dos eventos e as decisões contraditórias. Não importa aqui, pessoal, não importa aqui, tá? Vou até grifar aqui, ó. Não importa aqui se são 2 ou 10 agentes. Não interessa, tá certo? Não interessa a quantidade de pessoas, tá bom? Então, tenham muita atenção em relação a isso aí. Esse inciso 1, eu preciso que vocês façam uma coisinha aí para mim. Toda vez que você encontrar a conjunção alternativa ou, você vai circular aí no seu código ou na apostila. Circula para mim, por favor. Olha só, se ocorrendo 2 ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Coloca uma barra e circula o ou. Isso é um tipo de conexão intersubjetiva. O inciso 1 todinho é um tipo de conexão intersubjetiva. Subjetiva leva vocês a ter uma ideia de que relativos ao quê? Pessoas, agentes, né? Não é isso? Então,
ou circula. Agora, a próxima conexão intersubjetiva, por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Põe uma barra, circulou de novo, por várias pessoas, umas contra as outras. Fizeram aí? Circularam? Separaram por essa conjunção alternativa? Cada separação que você fez dessa conjunção alternativa ou é um tipo de conexão intersubjetiva. É um tipo. E a gente vai começar a ver os tipos aqui agora. A primeira parte, que trata de se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, essa é a conexão intersubjetiva por simultaneidade ou ocasional. Está aí na tela aí para vocês. Quando várias pessoas cometem infrações no plural em concurso, aí vem simultaneamente ou não. Essa é a primeira parte do inciso 1 do artigo 76. E aqui, pessoal, qual que é o exemplo mais tratado na doutrina para a gente poder ilustrar esse tipo de ação? E eu quero que vocês gravem uma coisa muito importante em relação a essa conexão intersubjetiva por simultaneidade. Não há vínculo subjetivo entre os agentes, pessoal. Não há. Não há vínculo subjetivo entre o agente. O que é vínculo subjetivo? O que é liame subjetivo, pessoal? Isso dá a ideia de quê? Combinar, né? Vínculo psicológico, acordo. É aquela combinação antecipada, prévia, preliminar para o cometimento do crime. Essa conexão, ela é por concurso. É a segunda parte do inciso 1. Então, um exemplo, tá, muito, que todos vocês conhecem, são as ações de saques de carga, caminhão de cerveja, caminhão de farinha de trigo, caminhão de qualquer coisa, tombou na rodovia. As pessoas começam a descer dos veículos e furtarem a carga. É os saques de carga. Aquele fato, aquelas pessoas sendo capturadas e presas, identificadas, a res furtiva recuperada, a parte investigativa elucidada, a propositura do processo, cada um vai ser julgado em uma vara criminal ou aquilo ali vai para o mesmo juiz? Como que vocês acham que pode ser isso? Há necessidade de juntar, de unir esse processo na prática ou não? O que vocês acham? Pô, professor, eu acho que junto, igual você falou, para não ter decisão diversa, né, entre os juízes. Junta, justamente para não haver conflito nas decisões. Tá certo? Para não haver conflito na decisão entre os juízes. Então, pessoal, esse conceito, né, de justiça, de processo único, de garantias, direitos e garantias fundamentais, de acesso ao poder judiciário, enfim, tudo isso, dentro dessas regras de competência, isso vai ser resolvido pela conexão intersubjetiva por simultaneidade ou ocasional. Tratado na doutrina também como ocasional, tá? Se vier ocasional, é a mesma coisa de simultaneidade. Quer falar, Rafa? Ronaldo, eu fiquei em dúvida nesse exemplo seu aí, porque o inciso aqui fala, ocorrendo duas ou mais infrações. Nesse caso aí do saque da carga aí, está ocorrendo furto, né? Qual que seria a outra infração aí? Não necessariamente em relação a essa ação de saque de carga, foi o exemplo que eu fiz aqui, eu estava fazendo material, ações de saques, né? São diversos furtos. Vários furtos, várias ações penais. Não quer dizer que tem que ser um crime único. Tá, entendi. Não tem que ser duas infrações diferentes. Tem que ser não precisa duas ser infrações. Furto e roubo. Não precisa ser sim. furto e roubo. São várias infrações. Pode ser a mesma infração. Pode ser a mesma infração. Exemplo, furto, mais furto, mais furto, mais furto. Mais furto. Pode ser tipos, isso aí, tipos penais iguais. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, pode ser, sei lá,
por exemplo, trombadinha entra no ônibus, né? Vários trombadinhas entram no ônibus, enfim, tem várias formas de ilustrar aqui. Mas o que mais a doutrina trata com essas ações de saque de cargas. Beleza? Não é para você contar só, não, aqui cometeram furto. O furto é furto único. Se você falar que é furto único, um crime para várias pessoas, aí você não vai afirmar que não tem vínculo subjetivo entre os agentes. O que eu expliquei no início, se não tem vínculo, então são vários. O arrastão na praia, boa, Marcos? Também. Ó, não combinaram, tiveram uma oportunidade ali, cada um, por livre e espontânea vontade, cada um foi cometendo um furto. Então, aconteceram vários furtos, tá certo? Vários furtos, beleza? Não há vínculo subjetivo entre os agentes. Tranquilo aqui? Bora. Então, vamos aqui para o segundo tempo. Aqui, o segundo tipo de conexão intersubjetiva por concurso. Lê para mim, Rafael, a segunda parte, onde você colocou a barra aí após a conjunção ou. Ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas... Aí separa aí, só ter ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Pessoas em concurso, isso remonta você a qual artigo do Código Penal? Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Qual artigo é? Artigo 29. Artigo 29. Boa. Pessoal, tem outros, né? Vários outros crimes, né? Que aqui, Rafael, olha só, com vínculo subjetivo, Rafael. Com vínculo subjetivo. Essa conexão é intersubjetiva por concurso. Associação para o tráfico de drogas deve ter o quê? Permanência e estabilidade nas condutas. Não é isso? Artigo 35 da 11.343. Se não for permanente e estável, joga no caput do 33. Mas para você identificar o 35, tem que ter estabilidade e permanência. Então, aquelas pessoas, elas agem com vínculo subjetivo. Com qual propósito? O tráfico de drogas. Tranquilo, então? Então, nós vimos aqui a conexão intersubjetiva para o concurso. Eu tive uma ocorrência recente, caso real aí, nesse jogo Cruzeiro e Atlético aí, o pessoal da Máfia Azul, após a vitória do Cruzeiro lá, saíram para cidades distintas, que faziam cidades ali vizinhas ali, pegaram o grupo que estava na sede da Máfia Azul e cada um foi para uma cidade para tentar encontrar atleticano lá para ter a rixa lá. Encaixaria bem nesse exemplo aí, né? Não encaixaria. Com vínculo subjetivo, sim. E em lugares e tempos diferentes. Pessoal, olha só. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Várias pessoas cometem crimes, né? Várias pessoas com crimes praticados uns contra os outros. São as agressões recíprocas, as agressões, lesões corporais de um contra o outro, tá? Então, essa conexão intersubjetiva por reciprocidade, beleza? Essa é a terceira. Várias pessoas, umas contra as outras, tá certo? É o pau quebrando. Na doutrina, inclusive até eu tenho ela aqui, eles tratam, né, relação a uma divergênciazinha quando vai tratar sobre o crime de rixa. Alguns defendem que essa conexão intersubjetiva por reciprocidade, a rixa não é um exemplo dessa espécie de conexão, pois ele é um crime único. Então, assim, tem que haver o quê? Crimes, vários crimes, né? Então, na verdade, na rixa, né, agressões, multas. Se a rixa é crime único, então não temos vários crimes, várias pessoas. Então, tem que ser vias de fato, com diversas lesões corporais, tá certo? Não necessariamente a rixa lá, que é o artigo 137. Beleza? Não necessariamente. Tranquilo? Beleza, pessoal? Deixa eu voltar para a tela aqui. Beleza? Então, divide aí o inciso 1 em 3 partes, tá? Parte 1, parte 2 e parte 3, do jeito que eu ensinei para vocês aí, em cima das conjunções. Vamos seguir aqui, porque hoje a gente tá com o tempo aqui meio exíguo. Vamos lá. Pessoal, conexão objetiva ou
teleológica. Olha aqui, pessoal. Conexão objetiva ou teleológica. Lê para mim inciso 2, por favor, Rafael. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Pessoal, o que é que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? Esse inciso 2, ele deixa de ser uma conexão intersubjetiva, tá certo? Deixa de ser subjetivo. Aqui a gente está tratando de uma conexão o quê? Objetiva. Olha só. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar outras, ou para conseguir a impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, isso remonta a vocês a algum tipo penal? Ocultação de cadáver. O que mais? Forma qualificada. Roubo. Isso. Próprio. Fraude processual. Tem um homicídio aí, não tem não? Abre aí para mim o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5. Lê tudo para mim, alguém. Uma fraude processual? Pode ser também, fraude processual. Alguém leu o 121 ou lê aqui? Qual que é aí? 121, parágrafo 2º, inciso 5. Para assegurar a Atenção. execução e a ocultação da impunidade ou vantagem de outro crime. Aí, é um bom exemplo, não é? Outro exemplo, por exemplo, para praticar o sequestro de um empresário renomado aí, o agente mata o seu segurança. Essa conexão ela é objetiva ou teleológica. Por quê? Ele mata o segurança para assegurar a vantagem de o quê? De sequestrar o agente, que é o empresário, o seu principal alvo. Estão entendendo o que é a conexão objetiva ou teleológica? Estão entendendo isso? Então, existe na possibilidade do sequestro, existe na possibilidade desse homicídio aqui, tá ok? No finalzinho da aula, vocês vão perceber, eu vou trazer um exemplo aqui prático, hipotético para vocês, que vocês vão ver que depende muito da interpretação, né, e de esclarecimento de detalhes para definir se é conexão ou se é continência. Mas fica claro, em uma questão de prova, nós vamos fazer algumas questões aqui hoje, quando o examinador ele quer que você defina, é conexão intersubjetiva por reciprocidade, é continência. Ele vai definir para você, ele vai deixar para você, claro ali no enunciado, algo que vai levar àquela resposta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Lê o inciso 3º para mim, por favor. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Olha só, pessoal. Quando a prova de lê de novo para mim, por favor, velho. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Isso, pessoal, ele facilita a obtenção de provas. Por exemplo, você está apurando, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó, de um crime de uso de moeda falsa, tá certo? Uso de moeda falsa. Se você está investigando, se você está processando e julgando algo relativo à falsificação de moeda, você acha que é conveniente você unir esses processos? Você fez uma apuração, identificou quem falsificou a moeda. E você está com uma outra investigação, ou você, dentro, né, de uma outra circunstância, você está apurando a pessoa que usou essa moeda falsa. Está entendendo? É igual o documento. Quem falsifica o documento é um crime. Para quem usa o documento, é outro crime. É vantagem? Vamos supor, a pessoa, Rafael, apresenta uma carteira de habilitação falsa, uma carteira de trabalho falsa, identifica-se falsamente a autoridade policial, lá o 304, enfim, faz o uso do documento ali. Só que existe um processo em que o José das Couves está falsificando esses documentos e vendendo na cidade. E determinada pessoa, 3 meses depois,
usou esse documento e cometeu um crime de estelionato, aí vai entrar naquela situação lá da construção, né, da súmula 17 do STJ, mas só para ilustrar aqui o nosso exemplo, vocês acham que é viável fazer essa conexão instrumental, trazer esse processo da pessoa que usou esse documento para o mesmo juízo, para evitar uma decisão conflitante, evitar decisões divergentes, ou você acha que é mais viável a prestação da justiça que um juiz totalmente alheio, totalmente diferente, que apurou, que apreciou aquele caso, né, da terceira vara, esse do documento falso que falsificou, está tramitando na primeira vara criminal. Não, vão distribuir, vão jogar lá na conexão, não vão aproveitar essa conexão instrumental, não, vamos desprezar isso aqui, vamos mandar lá para o juiz da terceira. Então, pessoal, para evitar isso, a gente tem esse instituto aqui que altera a competência e prorroga. Tá certo? Então, só para a gente poder, se a prova de um crime influencia na prova do outro crime, de alguma maneira, pode-se aplicar o instituto da conexão instrumental. Pessoal, eu quero que vocês tenham muita atenção e anotem para mim a súmula 235 do STJ. Por que eu quero que vocês anotem essa súmula 235 do STJ? Apesar de não cair súmula no CFO, pode vir uma questão lá, porque a doutrina vai discutir esse posicionamento já sumulado do tribunal, que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Se o processo já foi julgado de quem falsificou a moeda, acabou. Se daqui um ano a pessoa usa esse documento falsificado por aquele outro que foi condenado, já foi julgado ou absolvido, né? Não aplica essa regra de conexão, não atrai, não altera, não prorroga a competência para aquele juiz que julgou o caso. Ele já acabou. Já houve a prestação jurisdicional. É pegadinha de prova? O que vocês acham? Sim ou não? Imagina você construindo uma questão e aí você coloca assim, já foi, né? Inclusive, né? Eles colocam lá, o processo relativo à falsificação de moeda já foi julgado. Nesse caso, aí vem um tanto de assertiva lá, de alternativa para você. Aí fala assim, não, aplicar-se as regras da conexão na forma prevista no Código de Processo Penal, no caso, a conexão instrumental, tendo em vista que a prova, né, de um crime vai influenciar no outro, tendo em vista que há uma ligação, há um vínculo ali das condutas criminosas e dentre aqui ali dos agentes, né, apesar de cada um ter uma ação que pode gerar uma decisão diferente ou conflitante. O que vocês acham? O cara que está mal preparado, ele entra, ele embarca. Ou então o cara que estudou demais, ele entra também, que fala, pô, isso aqui é claro que é o 76, inciso 3º. Tá doido? É mais claro do que tudo. Então, anota para mim, súmula 235 do STJ, tá? Ela rompe tudo que a gente viu até agora, se o processo já foi julgado. É um simples detalhe. O processo já foi julgado? Já. Então não aplica a regra de conexão, não. Acabou. Fala, Leonardo. Ô, professor, não sei, você viu aí o artigo 82? É que ele... Calma, eu vou falar dele agora. Beleza. Ah lá, tá até escrito lá, Leonardo, olha só. Olha lá embaixo, lá em negrito, lá. Beleza, vi aqui. Viu aqui? Ó, vou falar dele agora. Aqui, ó. Vejamos o artigo 82. Então vai lá, Léo, lê para nós. Se, não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que ocorram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com a sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou unificação das penas. Olha embaixo aí a referência à súmula 235 do STJ. Pessoal, se, não obstante a conexão à continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade que prevalente, quem que é a autoridade prevalente, pessoal? É a que atuou primeiramente, de maneira primeva, né?
preliminarmente, naquele caso, ele vai avocar, ele vai chamar para ele, tá certo? Isso não vai acontecer na prática nunca, tá? Alguém vai ter que manifestar nisso aí. O juiz não vai avocar isso nem. Os processos que corram perante outro juiz, ele fala, me dá, manda para mim, estou chamando esses processos para cá. Salvo se já estiverem com sentença definitiva. Ponto. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vem de uma forma corroborando esse entendimento da 235. Tranquilo, Léo? Tranquilo, professor. Boa, isso aí, garoto, tá estudando. Pode falar. Professor, só uma questão aí, no texto da lei fala a questão da sentença definitiva, então, em tese, né, transitado e julgado. Sim. Sim. E na súmula 235, você falou, só cita que ele já foi julgado, não cita já a foi sentença julgado. definitiva. Isso, mas o Código de Processo... E aí, o que acontece? A lei, ela foi mais longe. A gente sabe que hoje um processo transitado e julgado hoje no âmbito criminal é quase uma medalha para o cara conseguir isso aí, é tanto recurso, tanta coisa. A súmula veio o seguinte, e disse o seguinte, se tiver o quê? Sido julgado. Não fala se é definitivo, tá certo? Então, aplica a regra da súmula. Beleza? Por quê, pessoal? Por que existe uma súmula do STJ? Vamos começar a refletir. O que vocês acham que existe? Vários conflitos, pessoal, negativo de competência, ocorreram em tribunais dos estados. Eu estou sem som? Estou sem som aqui? Não, tá dando certo aqui. Ô, Marcos, hoje esse negócio aí hoje está meio enguiçado, hein? Vamos lá. Por quê, pessoal? Conflito negativo de competência. Não sou eu. Não, também não sou eu, não. Ah, não? Então manda lá para o STJ. E o STJ vai falar de quem que é. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia da súmula. Não precisa aprofundar mais do que isso, pessoal. Não precisa aprofundar mais do que isso. Tá? Então é julgado. Beleza? A prova de CFO é até demais, tá? A gente tá em pouco além aqui. Vamos lá. Pessoal, continência. Vocês vão fazer muita continência lá no CFO. Ou no CFSD, né? Que vai entrar aí. Pessoal, qual que é a pegada mais violenta aqui da continência? Que é um bizu que tem aqui. Uma infração só. Uma infração. Eu achei que era concurso formal de crimes. Calma. Nós vamos chegar lá. Aqui. Você vai até atualizar seu código. Quem falou concurso formal de crime? Ingrid. Então tá, então você já pode abrir seu CPP que você vai atualizar ele, tá? Você já sabe, né? Que você tem que atualizar seu CPP, sabe? Pessoal, onde que tá a continência aí? Artigo 77. Por favor, tá? A gente já vai começar aqui para poder atualizar. Então, ó, pessoal, vou dar um exemplo aqui rápido para a gente iniciar um pouco aqui essa questão relativa à continência. O indivíduo está andando pela rua e é abordado por 4 criminosos, ô Rafael. Desejam subtrair o seu telefone celular. Após o emprego de violência e grave ameaça, conseguem seu intento. Perguntas. Os 4 agentes serão julgados em várias criminais diversas ou pelo mesmo juiz criminal? Mesmo juiz criminal. Mesmo juiz criminal. Eles têm o que aqui? Liame subjetivo, não tem? Não tem? Sim. Aí você vai falar assim, não, aí. Se tem liame subjetivo, então é conexão intersubjetiva por concurso, não é? Hã? No caso, é uma infração só, né? Aí, Brian, a pegada é essa, tá? Aqui é um crime único. Um crime só. Cuidado com isso, hein, pessoal? Cuidado com isso aí. Beleza? Então vamos seguir. Serão julgados, a resposta, né, serão julgados pelo mesmo juiz criminal a fim de evitar decisões conflitantes e tal. A conduta típica é única. Um roubo. Agir o quê? Em concurso. Para cometer o quê? Único crime. Tranquilo? Conexão lá é quando vai mais de um crime, infrações. Tipos de continência, pessoal. Inciso 1. Lê para mim.
duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Está no código aí, inciso 1, pessoal. Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Aqui, ó, conexão, ó, cumulativa, subjetiva de agentes. Essa é uma forma de continência. Tranquilo? A continência por cumulação objetiva, pessoal, de crimes, objetiva de crimes, ocorre quando uma infração, olha só, uma infração é meio necessário ou fase de realização de outra. Ingrid, o que é isso aqui, Ingrid? Essa conexão objetiva. Vamos fazer uma análise objetiva, não subjetiva, uma análise taxativa, uma análise pré-estabelecida, uma análise escrita, uma análise taxativa. Pessoal, preciso que vocês atualizem o inciso 2 do artigo 77. Você vai colocar assim, ó, no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 70 do CP, 73 e 74. O que estamos falando aqui, pessoal? Ficou bom agora? Tô vendo a Ingrid fazendo assim, né, Ingrid? Eu tô Dalton, enxergando, Dalton, vendo. o que é, hein? Eu tô voando aqui, não entendi. Continência por cumulação objetiva de crimes. Objetiva, Rafael. Não é subjetiva. Aqui é quando ocorre uma infração e ela é meio ou fase de realização de outra infração. Concurso formal, artigo 70 do CP. Mas aí, nesse caso, então, vão ser todos esses? Concurso formal, aberratio ictus e aberratio crimes. Ou outro, né? Não precisa de ter no mesmo contexto ali da realização do crime todos esses institutos. Alternativo. É alternativo, tá? Erro na execução, concurso formal, o aberratio crimes, né? O que é essa questão? Vocês falaram lá no início alguma coisa relativa à ocultação de cadáver, né? E a pessoa acaba enterrando aquele corpo. E depois, na necrópsia, você verifica que aquele corpo, aquele ser, aquela pessoa, ela morreu por asfixia. Quando ela foi enterrada, ela estava viva. Ela estava viva ainda. E aí? Tá certo? Fala, Grazi. É Grazi, né? Grazi Lô. Pode falar também como se fosse o crime progressivo? Porque esse conceito lembrou também crime de passagem, né? Que pode. Furtar tem que violar o domicílio. Sim. Essa mesma ideia. Sim. Professor, isso que Graça falou foi essa minha dúvida, porque além de ser concurso formal, aberratio ictus e crime, precisa desse conceito aí. Esse conceito aí parece que se assemelha ao quando tem conflito de normas, acho que é a consunção. Não confunda essa parte. Aqui nós não estamos falando de direito penal. Aqui a gente está tratando de regra processual. Tá entendendo? Quando o assunto for discussão de regra processual, Leonardo, a gente vai tratar como continência por cumulação objetiva de crimes. Não vamos discutir os institutos do direito penal. Isso é outra situação. É porque você falou crime, infração meio, aí eu assemelhei aqui, entendi. Entendeu? Beleza? Nós não vamos tratar aqui de concurso formal, de aberratio ictus, de aberratio crimes. Eu só estou tentando ilustrar para vocês aqui um pouco, para vocês entenderem que existe essa regra processual que trata da continência por cumulação objetiva de crimes. Beleza? Continência por cumulação subjetiva. É o inciso 1. Beleza? Anotaram aí, pessoal? Vamos lá.
Pessoal, artigo 78. Artigo 78. Cara, é o artigo, assim, mais pesadinho que a gente tem aqui. Existem diversas discussões no âmbito dos tribunais superiores. Nós vamos ver aqui, em cima de todas essas regras aqui, relativas à determinação da competência por conexão ou continência. E aqui, pessoal, aglutinou. Pode ser para um ou pode ser para outro. Vai ter aqui, ó, serão observadas as seguintes regras na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri, né? Prevalecerá ele. O próprio Código de Processo, que é lá de 41, já veio tratando dessa forma, tá? O que hoje a gente tem essa regra de constitucionalização do processo e que trata dessa supremacia da competência determinada no texto constitucional, ela ser prevalecente. Quando há um conflito entre as duas, a gente tem um grande problema para resolver. E aí a gente chama quem? O Supremo Tribunal Federal. E as discussões aqui, pessoal, elas são infinitas, imensas. A ação penal 937, ela foi um overruling, ela mudou completamente a jurisprudência que tratava sobre esse tema. A gente vai ver aqui. Súmula 90 do STJ, súmula 6 do STJ, súmula 72 do STJ, perdeu eficácia com o advento da modificação da Lei 13.491, que alterou o Código Penal Militar. Lê para mim a súmula 90, alguém, dá um Google aí rapidão. Dá um Ctrl T, joga lá, súmula 90 STJ. E lê para mim, por favor. Só para a gente poder ilustrar um pouquinho aqui algumas coisas. Vamos lá. Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo aqui. Tá fazendo o que aqui, Rafael? O inverso do que a gente está estudando, não era? Ó, não é isso? O que que essa súmula, por que que criou-se essa súmula? Pessoal, olha só. São regras relativas a abuso de autoridade, vários diversos outros crimes que à época não atraíam a competência da Justiça Militar. E com o advento da Lei 13.491 acabou alterando. Lê para mim a súmula 6 do STJ. Dá um Ctrl T em súmula 6. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viaturas de polícia militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade. Se hoje um policial militar ele atropela alguém com a viatura, é crime militar ou é crime comum? Crime militar, tem serviço. Boa. Crime militar. Então a súmula 6 perdeu eficácia. O STJ não anulou ela, não perdeu eficácia. Por quê? Porque a lei alterou a competência da Justiça Militar. Beleza? Não é crime doloso contra a vida. Lesão corporal. 209 do CPM. Tá certo? Então, pessoal, tá vendo que essa situação ela é toda modificável? Então, vamos seguir aqui. Vamos lá. No concurso de jurisdição de mesma categoria, aí vem as alíneas aqui, ó. Preponderar a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Ó, começou a colocar alguma regra. Jurisdição de mesma categoria. Jurisdição, justiça estadual. Crime comum, praticado por qualquer pessoa. Sei lá, roubo, furto, enfim. Né? E aí, tem concurso de jurisdição em relação a essas condutas. Pode envolver um crime permanente, sim ou não. Continuidade delitiva. Estão lembrando aí do penal? Continuidade delitiva? Sim ou não? Sim ou não, pessoal?
Sim. Preponderar do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Outra regra, se houver concurso de jurisdição de mesma categoria, e aqui é a mesma categoria mesmo, tá? Prevalecerá do lugar em que... Isso aqui cai muito em prova, viu, pessoal? O examinador faz uma bagunça com essas três alíneas aqui, deixa o cara louco. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. E aqui, você vai fazer a leitura hierárquica para resolver essa questão relativa à conexão e continência, viu? Primeira regra, vai preponderar a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Olha, os crimes, as penas são iguais. Ah, é? Vai prevalecer, então, a do lugar em que houver ocorrido maior número de infrações. Ou seja, que eles cometeram mais crimes, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Não, eles cometeram a mesma quantidade de crime e as penas são de igual gravidade. Não teve alteração nesse contexto criminal. Vai para a terceira regra. Firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Essa regra aqui, pessoal, ela é a última, ela é finalística, por quê? Vai prevalecer aquele juiz que primeiro manifestar, aquele que receber, de fato, e aqui nós estamos tratando de competência, não é atribuição investigativa, não é nada. Pela prevenção nos outros casos. Ou seja, ele deu um basta aqui. Se tudo vier na continuidade dele, tudo certinho, tudo lindo, cometeu roubo, cometeu furto. Na outra, cometeu roubo, cometeu furto, nas vezes condições de tempo, de lugar, enfim. Mesmo modo operando que a coisa toda. Passou certinho, tudo certinho. Competência vai pela prevenção. O juiz prevento, ele vai avocar os processos relativos àquele fato ou àquela conduta criminal, ainda que ele tenha sido, né, já tenha iniciado o processo, mas posteriormente a uma decisão dele, aí ele vai avocar esses procedimentos, esses processos, e vai levar para a vara criminal única. Certo? A vara dele lá, que foi o juiz prevento. Entenderam essa regra aqui, pessoal? Isso aqui é bem claro para vocês têm total clareza o que é prevenção, né? Aqui vamos dizer assim, né? Estou sendo bem redundante aqui. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará de maior graduação. O que isso aqui lembra a vocês, pessoal? TJ? TJ? Não. Prerrogativa de função, né? Júri? Aqui, ó, prerrogativa de função, pessoal. Isso aqui, meu amigo, isso aqui deu pano para manga e não foi pouco não, tá? Um deputado federal comete um crime junto com o seu segurança. Junto com o seu segurança. Né? E aí? Está aqui um concurso de jurisdições de diversas categorias? Se o crime foi inafiançável do STF. Vamos lá. No concurso de jurisdições de diversas... Agora, né, Leonardo? Agora. Teve várias modificações nisso, Leonardo. Da Ação Penal 937. Várias. Olha só. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará de maior graduação. Os agentes envolvidos ali, se algum tiver... Um prefeito e o seu motorista cometem um determinado delito. Vão esquecer se está envolvido com a função, aquela decisão. Vão esquecer isso, só para a gente compreender. Em tese, qual que é a justiça, qual que é a jurisdição ali que vai prevalecer? Para o prefeito, o TJ, pela regra constitucional, e por segurança, a justiça de piso, justiça comum, não é? Não, atrai. Até o segurança vai para o TJ. Entenderam? Sem variações. Entenderam o que esse inciso terceiro está falando? Ele gerou diversas discussões no STF. E aí vieram diversas modulações
alteraram um monte de coisa. Mas nesse caso aí, nesse exemplo específico, vai desmembrar o processo? Não vai desmembrar. Não vai desmembrar, Brian. Não vai. Porque existe uma regra que... Aqui, ó, lá no caput fala assim, ó, na determinação da competência por conexão ou continência, nós estamos falando de atração, unificação de processo. Vai ser observada a seguinte regra. No concurso de jurisdições de categorias diversas, predominará de maior graduação. Piso, TJ, nesse exemplo do prefeito. Qual que é a maior aqui? TJ. Então, o TJ vai julgar, que é o seguinte, é o fato. Eles vão desvendar o que ocorreu naquele fato. E naquele fato, existe uma pessoa que, pelo texto constitucional, possui uma prerrogativa de função ou de foro, seja lá como você quiser falar. Tá bom? Tranquilo? Então, atrai. Eles agiram com vínculo subjetivo para cometimento desse crime. Essa continência, essa conexão, desculpa, ela é o quê? Por concurso, né, gente? Você está falando de concurso de agente, já vai lá na conexão por concurso, pô. Tem o liame subjetivo. A intersubjetiva que não tem liame subjetivo é qual? Já esqueceram, né? Por simultaneidade ou ocasional, gente. As ações de saques lá. Ó. Vamos lá. Agora, para piorar muito a nossa discussão aqui de conexão e continência, e aí vocês não precisam também apavorar, né? O que você lembra disso aqui, ô Brian? Inciso 4. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Exemplo. Justiça eleitoral, justiça comum. Justiça eleitoral e justiça comum. Justiça militar. Sim. Não é isso? Então, pessoal, não existe uma regra única. Em relação aos crimes eleitorais, o STF já falou que a justiça eleitoral ela atrai o crime comum. Ainda não aconteceu nada, faticamente, houve manifestação em relação à justiça especial militar. Vamos ver como eles vão definir essa situação, tá? Mas, em regra, o que está no Código de Processo e as decisões que já ocorreram, não vai cair isso no CFO, decisões, mas vocês têm que ficar sempre cientes que concurso entre a jurisdição comum e especial vai prevalecer quem? A especial. Beleza? Lembrando que a Justiça Militar Estadual não julga civil, tá bom? Mas a Justiça Militar Federal julga civil sim. Então há a possibilidade de atrair um civil para ser julgado na Justiça Militar Federal, no caso, se ele não tiver essa prerrogativa de foro, mas acaba agindo com vínculo subjetivo com alguém que tem essa prerrogativa. Tranquilo até aqui, pessoal? Vai, Leonardo. Perguntei sem querer aqui, professor. Foi mal. Beleza. Pessoal, tormentosa, discutível, sempre tem questões muito complexas, conexão e incontinência no procedimento do júri. Olha só, se um crime doloso contra a vida estiver conexo com o do juiz, isso aqui todo mundo sabe, né? Que não seja competência do júri, a jurisprudência e a legislação brasileira tendem a prevalecer a competência do tribunal do júri. Isso significa que ambos os crimes serão julgados pelo júri. Pessoal, crime de menor potencial ofensivo praticado, né, acaba atraindo essa regra de conexão desse fato para o tribunal do júri. Ele vai ser julgado pelo juiz do tribunal do júri, mas obedecendo às regras processuais pertinentes àquele delito. Mas quem vai julgar é o júri. Tá entendendo? O juiz do júri que vai julgar. Porque o crime doloso contra a vida... Oi. Na prática, lá no júri mesmo, por exemplo, o furto não entra em discussão lá, não, né? Depois o juiz dá essa sentença separado lá. Eu ia falar isso agora. O juiz julga o crime comum. Agora, o crime doloso contra a vida, quem julga é lá a soberania dos vereditos, lá é o conselho. Não, então, essa que é a minha dúvida. Tipo assim, eu nunca vi isso. Mas vai ser
ali, no mesmo juízo. Quanto ao crime doloso contra a vida? Só que não levanta a hipótese para os jurados lá sobre o furto, lá para os jurados, sobre eles nada. não... furtou, não furtou, insignificância, não vai aplicar insignificância. Isso aí não tem relevância lá para o conselho, beleza? Só. Aí vamos lá. Por exemplo, se um homicídio, crime doloso contra a vida, estiver conexo com um crime de furto, que normalmente será julgado por... ambos serão julgados pelo júri, mas não pelos jurados. Nós estamos falando aqui de competência, tá bom? Não está escrito aqui jurados, beleza? Professor, Oi. se for em concurso, no caso, concurso com crime militar, no júri, aí é separado, né? O militar e o eleitoral. Sim. Ou vai ser para o júri também? Aí a gente ainda não tem... Hã? Aí acho que desmembra o processo. Aí o que acontece? A gente não tem ainda nada, pelo menos até agora, eu não vi nada nesse sentido, não, tá? Por quê? Os crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar estadual vai para o júri. O militar federal, justiça militar. Chovendo brutalmente, né? Entendeu? Então muda tudo. Muda tudo. Entendeu? Então, Fica assim, ligado aí. até hoje... Tem um ventilador ligado aí? Deixa eu só diminuir o seu som aqui, Marcos. Pessoal, então, o que acontece? Eu ainda não vi nada na esfera estadual, que seria do júri, né, no caso de justiça comum, que tenha alguma coisa que envolva, eu posso até pesquisar depois, né, para a gente mais assim, detalhadamente, só sobre isso no Tribunal de Justiça Militar estadual, para a gente ver, né, se tem alguma coisa que houve essa separação de processos, tá? Lá teve o julgamento no júri e a questão relativa ao crime militar julgado na justiça militar. Eu acredito que vai haver, sim, uma separação de processos, tá? Eu acredito que é muito complicado você envolver, ainda mais se o crime for propriamente militar. Aí piora, o Brian? Aí virou uma loucura. Um motim que saiu um homicídio lá. Aí embola tudo. De civil, né? De civil. Um motim que saiu um homicídio civil. Olha aí. Uma coisa muito louca. Tá certo? Tá bom, Ingrid? Aí eu não vi nada faticamente. Beleza, obrigada. De nada. Pessoal, desdobramentos processuais, né? Essas situações podem gerar complexidades processuais, pois o tribunal do júri tem procedimentos específicos que diferem dos demais tribunais. O processo do júri não cai para vocês, né? Essas questões não estão no edital, então a gente nem precisa entrar nisso. A inclusão de crimes não dolosos contra a vida no julgamento do júri pode demandar uma abordagem mais detalhada na fase de instrução e durante o próprio julgamento, que é o caso relativo à dosimetria da pena. Lê para mim o artigo 81, parágrafo único. Atenção com ele, hein? Lê para mim aí, alguém. Eu quero que alguém participe da aula. Eu estou com ele aberto aqui, mas eu quero que alguém leia. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria, venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória, ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo 1. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juiz competente. Pessoal, atenção com esse 81, parágrafo único. Olha só, reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri. Vamos lá, dá um exemplo rapidinho para a gente seguir. Crime doloso contra a vida de civil praticado por um policial militar. Competência do tribunal do júri. Quando o juiz, naquela primeira fase do júri, ele verifica e fala assim, não, isso aqui não é homicídio doloso, não. Isso aqui é culposo. Desclassificou, alterou, não foi? A competência do júri? Hein, Daniel? Não alterou? O que ele vai fazer? Simplesmente vai dar uma canetada e mandar para a justiça militar. Exato. Vai apurar lá, filho. Tá vendo? É isso que está falando aqui, ó. De maneira que exclua a competência do júri, vai remeter o processo ao juiz competente. Beleza? Não foi homicídio.
crime doloso contra a vida, foi latrocínio. Isso aqui é latrocínio. Latrocínio é crime doloso contra a vida. E aí? Justiça comum. Ele vai, né, fundamentar, enfim, desclassificar, né, enfim, jogar lá no latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, salvo engano, né, e mandou embora. Justiça comum. Tranquilo aqui, Bruno? Beleza? Denis, quer falar? Não, já falei. Professor, Oi. esse parágrafo único é em relação ao tribunal do júri, porém, esse artigo 81, caput, por exemplo, vai um crime para a justiça eleitoral, porém, eles veem que a justiça eleitoral não é competente, porém, de acordo com esse artigo 81, a justiça eleitoral continuará julgando ele? Então, vamos lá. Verificada a reunião de processo por conexão continência. Ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz a proferir sentença absolutória ou que desclassifica a infração para outra, que não se inclui na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Essa causa aqui é uma causa de competência, incompetência absoluta. Se naquilo que ele decidiu não era competência dele, absoluta, não vale. Mas naquilo que é a atribuição, no caso, a competência dele, para bem dizer, ele vai continuar competente, tá? O fato dele decidir, ele apreciar aquilo que não é da sua competência, não o inviabiliza, não o impede de prosseguir e vamos dizer assim, reavaliar, analisar os demais processos que vierem daquela situação. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Pessoal, caso aqui hipotético, e a gente vai discutir aqui exemplo, tá? Caso hipotético. Imagina um caso onde uma pessoa A comete um homicídio e, em seguida, para ocultar o crime, ele comete um crime de incêndio, destruindo o local do homicídio. E aí, Ingrid, o que você acha? Você acha que é conexão? Você acha que é continência? O que você acha que é? Porque nós vimos que na conexão, com a continência objetiva, há possibilidade, não há? De a gente tratar isso aqui como uma continência objetiva? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, há uma outra possibilidade da gente tratar como conexão. Sim ou não? Porque acaba influenciando uma coisa com... Vamos lá. Aplicação da conexão. Nesse exemplo... Eu não entendi essa última parte que você disse. Vamos seguir aqui no exemplo, tá? Olha só, o homicídio é de competência do júri, enquanto o incêndio é julgado pela justiça comum. Devido à conexão instrumental entre os crimes, o incêndio foi cometido para ocultar o homicídio. Ambos vai para o júri. Isso assegura a unidade de processo. Por que a conexão e não é continência? No exemplo, uma pessoa A comete um homicídio e, em seguida, para ocultar o crime, comete um crime de incêndio. Este exemplo pode ser interpretado tanto como no caso de conexão quanto de continência. Depende das circunstâncias específicas e da interpretação dos fatos. Vamos detalhar aqui. No caso da conexão, se o incêndio for considerado um crime independente, cometido após o homicídio com a finalidade de ocultar provas, pode-se argumentar que existe uma conexão probatória aqui, sim ou não? Sim ou não, entre os dois crimes? Sim. Aqui, a prova de um, que é o incêndio, influencia na prova do outro, que é o homicídio. Nesse cenário, os crimes serão julgados juntos pelo tribunal do júri, pois o incêndio está direcionado diretamente ao homicídio. Se a gente for interpretar como continência, alguém falou alguma coisa aí? Eu falei aqui. Acho que é por causa do vento, né? Não sei se está com barulho do vento, mas nesse caso aí vai ser conexão vento aqui objetiva. Comigo aqui? Tem um vento aqui comigo? Não, comigo. Eu não sei se está tá. dando para ouvir por causa do vento meu aqui. Mas no caso, que você falou aí, vai ser conexão objetiva ou a conexão probatória? Continência, não. Falei conexão objetiva, não. Nós vamos voltar lá nas espécies de conexão para a gente ver. Tá? Essa questão relativa à conexão probatória, relativa à prova. Não, mas nesse exemplo... Ah, tá. Eu achei que nesse exemplo podia colocar nessa parte da probatória, que você já tinha falado da conexão probatória.
Sim, lá no início, entendeu? sim, Mas então falei não o cabe, inciso não. 2 lá. É, Inciso. mas então não Não, tem nada, inciso 2, inciso 3. Vamos lá. Que é não tem nada instrumental, a né? ver, né? Não, essa é pode ser a conexão instrumental, pode ser a conexão instrumental. Pois é, o Marcos, a gente vai ver por causa em relação a esse inciso 2 do 77, por isso que dá discussão, entendeu? Por isso que dá discussão. Se vai a continuidade delitiva, se vai ser para ocultar. O crime único, amigo, ele pode ser o 121, parágrafo 2º, inciso 5, também, no caso lá do homicídio. Enfim, vamos terminar de ver aqui o exemplo, tá? Não vamos antecipar nada, não. Por outro lado, se o incêndio for interpretado como parte do mesmo contexto criminal do homicídio, ou seja, como meio necessário para execução ou ocultação do homicídio, isso configuraria uma continência, que o incêndio, nesse caso, seria uma extensão do homicídio e não um ato independente. Assim, ambos os atos seriam julgados conjuntamente pelo júri como parte de um contexto criminal. A determinação entre conexão e continência depende da interpretação das circunstâncias e da intenção do agente. E aqui, pessoal, depende de quê? Aprofundar tanto na questão ou quanto no caso fático, quanto essa intenção. Em muitos casos, essa distinção pode ser sutil e sujeita à interpretação jurídica. Do contexto prático, o importante é que ambos os conceitos permitem o julgamento conjunto de crimes. Se você entender pela conexão ou pela continência, não interessa. Vai ser tudo para o júri, nesse caso do homicídio como incêndio. Está entendendo? Vai ter unificação dos processos. Então, pessoal, o que eu queria deixar claro para vocês? Se vocês, na hora da prova, estiver fazendo a prova, e ele quiser que você escolha uma alternativa, a gente vai fazer questões aqui, vocês vão ver isso, ele vai dar para você uma dica de um conceito daquilo que ele quer que você marque. Porque se ele deixar aberto uma questão objetiva, ele vai dar a margem para dupla interpretação e automaticamente pode ser que essa questão ela seja anulada. Beleza? Dalton, mas se vem essa questão aí, eu vou em conexão sem pensar duas vezes e Beleza. vou na objetiva por causa do ocultar. Ele meteu essa palavra ocultar lá. Eu também iria nela direto, tá? Eu ia perguntar exatamente isso. Ele vai ter que dizer que um crime é extensão do outro. Né? Vai. Ele vai. O Marcos, ele vai deixar isso claro no enunciado para você. Mas é claro. Por isso que não precisa de você ter medo. Ai, não, o cara vai colocar. Porque, assim, essa parte de conexão e continência, pessoal, para quem vai fazer prova de concurso, causa muito medo. Até para a pessoa definir os tipos de conexão em relação ao artigo 76, inciso 1, o cara fala, meu Deus do céu, conexão intersubjetiva por simultaneidade ou ocasional, entendeu? O cara já fica conexão por concurso, conexão por instrumental ou teleológico. Então, assim, não precisa apavorar. Você sabe o que é. Você consegue definir pelo aquilo que a questão vai te dar. A gente vai fazer questão aqui, vocês vão ver. Beleza? Então não precisa apavorar com isso, não. Beleza? Tranquilo? Até porque o nível de questão que a gente está aqui, a gente está aprofundando bastante, porque às vezes aprofundando. Eu quero aprofundar. FO, só inverteu conexão com continência, só o conceito. O conceito. Então, assim, ele pode colocar lá, sabe o que eu pensei que ele pode colocar? Aquela, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Você vai matar porque você conhece. Vai falar, opa, isso aqui não é continência, isso aqui é conexão. Intersubjetiva por simultaneidade. Essa aqui, entendeu? Você vai matar, que você vai falar assim, pô, mesmo que ali na hora você tem um pouquinho de Deus, você fala assim, não, tem isso aqui, ó, isso aqui você vai conseguir matar por quê? Você está entendendo o que é esse instituto dentro da própria lei. A gente dividiu tudo aqui para vocês. Estou dando nada de jurisprudência aqui, nada de muito dilatado, é só para ilustrar e vocês terem clareza em cima desses conceitos, porque é um campo fértil para a questão de prova. Beleza? Vamos continuar aqui. Dalton, esse material está na apostila? Eu fiz só aqui, só. Eu fiz para dar aula aqui. Não tem como se eu mandar para nós. Se tiver jeito. Esse material tá bom demais. Eu mando, depois eu mando. Se tiver jeito de mandar, tá bem mastigadinho, tá bom. Tá, bom para dar uma lida direto. Tá. É porque eu estou atualizando a apostila de processo penal também, sabe?
Então, assim, a gente está terminando de dar uma atualizada nela aqui, algumas coisinhas, então depois, mas eu posso mandar isso aqui para vocês, tranquilo, mando na lista na central. Mandar, eu agradeço, porque eu particularmente tenho uma dificuldade nesse negócio. Essa matéria causa... Gente, quando eu estava estudando para concurso legal, eu tinha maior medo disso aqui cair, porque eles adoram misturar as coisas, sabe? Então, a gente vai adaptando aqui, não tem estresse com isso aqui. Prova oral pode cair isso aqui também, tá? Falar os tipos de conexão e continência, né? Cite e explique os tipos de conexão e continência no processo penal. E coloca lá o barema lá. Aí o cara, conexão e continência, vai falar que é atração de processo, mas não lembra qual que são 3 intersubjetivas, tem uma objetiva. Enfim, o cara vai ficar perdidão ali. Mas vamos embora, vamos seguir aqui, que a gente precisa acabar essa aula aqui, que já está dando 5 para as 10, já estou apavorado, nós perdemos um tempinho naquela hora. Vamos lá. Pessoal, quando um dos agentes... Agora, a conexão e continência com prerrogativo de furo. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Em cima do artigo 73, 78, inciso 3º, né? Foi 3º? Foi. Quando um dos agentes envolvidos em um crime possui prerrogativo de foro, o caso pode ser julgado pelo tribunal competente para julgar essa autoridade. Pode. Não estou falando que vai ser. Pode. Beleza? Mesmo que outros coautores ou partícipes não possuam tal prerrogativa, aquela questão da atração na hierarquia entre a jurisdição. Isso se dá para preservar a unidade de processo e assegurar a coerência na apuração e julgamento do caso. Extensão dessa prerrogativa, pessoal. Pode se estender a coautores e partícipes que não possuem tal prerrogativa se os crimes forem conexos ou houver continência. Limitações e exceções. Ação penal 937. Aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo. Eu estou aqui, ó. Aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. Na oportunidade em que o STF apreciou a ação penal 937, restou consignado também que, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Viu, ô Léo, que eu falei para você aqui acerca da modulação dos efeitos, de tudo que eles colocaram, o alcance, né, dessa modificação? Por quê, pessoal? Um deputado federal, um senador, que tem foro por prerrogativo de função, comete um crime de homicídio. Isso foi praticado durante o exercício do cargo? Foi. Ele era senador, deputado, flor de lis aí. Beleza? É relacionado às funções desempenhadas? Quem acha na lei que senador e deputado federal, a relação dele para cometer o crime de homicídio? Aonde que está isso? Para cometer um crime de homicídio? Não está. Agora, se for uma rachadinha, né? Algo relacionado ali ao gabinete, né? Algum pagamento ilícito ou recebimento de recurso público indevido. Beleza. Foi no exercício da função, do cargo, e relacionado às suas funções parlamentares que ele desempenha. Beleza? Só que vamos supor que esse cargo ele tem um prazo, né? Vamos supor que ele tenta a reeleição, caso do deputado Daniel da Silveira lá, né? Supor que ele não se reeleja, enfim, etc. Ele volta a ser um cidadão comum. Permanece a prerrogativa de foro? Depende. Se já houver o despacho de intimação para apresentação de memoriais ou alegações finais, não vai mais afetar, continua com aquele juízo, com aquele tribunal. Se for o STF, vai continuar no STF. Se for quem tem prerrogativa no STJ, vai continuar no STJ. Se for um prefeito que tem um TJ, vai continuar no TJ. Ah, mas ele não é mais prefeito, vai continuar no TJ, porque já teve o despacho de intimação para apresentar os memoriais. Você imagina, pessoal, o que seria benéfico a essa pessoa se, chegando à parte, já fez toda a instrução processual. Está na hora de apresentar memoriais.
alegações finais. É o último ato da defesa. Não, ele acabou o cargo, vamos voltar ao processo todo de novo. Passa por juiz lá da primeira instância, lá do Rio de Janeiro. É o efeito gangorra. Isso mesmo. Ó, passa por juiz lá de Pisa, da primeira instância, para ele conhecer do processo todo de novo. É a mesma coisa do posto-graduação na Justiça Militar. Quando o cara perde. Prescreveu. Senão não faria sentido perder tudo que já fez na Justiça Militar. Prescreveu. Apesar de não permitir a prescrição virtual, né? Enfim. Mas prescreve. Imagina, é um atraso, um desperdício. Então, o que o STF fez nessa ação penal 937? Falou, se já tiver o despacho de intimação para apresentação de alegações finais, é o próprio tribunal que vai julgar, é o próprio foro por prerrogativa, é aquela justiça ali que vai julgar. Beleza? Vamos fazer exercício? Para ver se tá bom mesmo? Então, vamos lá. Chega junto, meu povo. Questão de certo ou errado. Vou beber uma água aqui. De menores aí, você pode ler Vara da Infância e Juventude, pode fazer do jeito que você quiser. Acho que tá errado, sim. Tá errado, isso aí é o contrário. Ô, Doutor, eu dei uma pesquisada aqui a respeito daquela questão, né, da Tribunal do Júri e Justiça Militar. Aí eu achei 2 julgados aqui do STJ, no sentido que deve ser determinada a separação obrigatória aí dos processos. Desmembramento, né? Desculpa, eu tô com o áudio fechado aqui. Depois você me manda, fazendo favor. E aí, pessoal? Certo ou errado? Errado. Hã? Errado. Errado, né? Qual que é o erro aí? Essas aí são as exceções, na verdade, né? A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento quando houver o concurso entre a justiça, unidade, quando houver o concurso entre a justiça comum e a militar? Unidade? A justiça comum e a justiça especial, pessoal? O que acontece se houver esse concurso entre a jurisdição comum e a especial? Separa. Prevalece a especial. Então tá bom. É isso então. Próximo aqui. Pessoal, essa questão aqui não pode demorar mais de 10 segundos para fazer. Errado de novo. Errado Essa sempre aí, né? Sempre. Pois é. Né? De acordo com o CPP, a conexão contínua sempre importará a unidade de processo de julgamento? Sempre. Avaliar cada caso. Não, tem exceção, né? Tem muitos, Tem né? exceções. Tem exceções, né? Tem exceções. Beleza? Vamos lá. Os termos do código. Essa aí vai demorar mais um pouquinho. Vou até fechar meu áudio aqui. Pode ir. Pode fazer com calma, tá? Nem precisa correr, não. Vou fazer tranquilo aqui. Faz aí. Vou pegar uma água ali enquanto isso. 4 minutos para fazer essa questão.
Bora? Acabou aí? Que é o gabarito aí? Delta. Acho que é D. É sacanagem. É assim. Pode ir, pessoal? Pode corrigir todo mundo aí? Tranquilo? Qual que é o gabarito, pessoal? Tá pedindo o que lá? A questão o quê? Incorreta. Pessoal, como é que você fala? Você lê tudo. Olha só. Pode-se afirmar que temos a chamada conexão intersubjetiva por simultaneidade se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas sem ajuste prévio. Pô, nós estudamos isso, cara. Acabamos de ver isso aqui. Não tem vínculo subjetivo, que é o que cai em prova. Pode-se afirmar que temos a chamada conexão, aqui, ó, sem ajuste prévio. Vou até grifar aqui, beleza? Olha só, tá certa essa, tá? Pode-se afirmar que temos a chamada conexão intersubjetiva por concurso, se o fato é praticado por várias pessoas, embora diverso o tempo e o lugar, mas há um vínculo subjetivo entre os agentes, mesmo ainda sobrevindo sobre eles a distância? Pode-se afirmar que temos a chamada conexão intersubjetiva por reciprocidade, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas por várias pessoas umas contra as outras? Isso aqui é ipsis literis do inciso 3 do artigo 76. E a letra E, pode-se afirmar que temos a chamada conexão objetiva, se várias pessoas praticam infrações para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Essa questão caiu na prova do delegado. Olha aí. É uma questão difícil, pessoal, do que a gente estudou aqui, ou está dentro do que a gente estudou? Você quer letra de lei, sim ou não? Por que todo mundo está com a câmera fechada, velho? Porque todo mundo saiu aí? Vou esperar então voltar, hein? Então vamos lá, Léo. Fala aí para nós. Tranquilo, né, Léo? Essa questão, né? Então é errado Tranquilo, aqui, ó. professor, mas não é letra de lei, não. O que não é letra de lei? Não, pois é. É porque essas nomenclatura, influência ocasional. isso aí é tudo doutrinário, essas nomenclaturas. Você pegar o código, não tem nada disso. Não tem? Não. Ah, tá. Não tem intersubjetiva por simultaneidade, É. sim. Uma conexão. Mas nós vimos aqui, não vimos? E esse conceito aqui, ó, praticado por várias pessoas, embora diverso tempo e lugar, esse aqui, mas há um vínculo subjetivo, nós vimos aqui, quando nós dividimos o artigo 76, inciso 1, em 3 partes. Nessas 3 partes, nós tratamos a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C. Foi ou não foi? Quando eu mandei você circular o ou, olha aí. Não, sim. Eu falo que você falou letra de lei. Letra de lei não é, porque, tipo, O se conceito, o cara não der. Não. Conceito, mas aqui, Mas você tem que dar uma aprofundadinha para pegar essas nomenclaturas aqui. Mas, cara, é isso que cai na prova. E essa questão da doutrina aqui é isso que vai cair, cara. Entendeu? Não tem como ele cobrar uma questão assim, tá no inciso 1 tal, né? Vai cobrar o conceito, pô. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Faz essa aí para nós. 2 minutos, que o enunciado é menor. As alternativas são bem diretas.
Acho que é desse daí também. Ó, deu um racha aí, hein? Deu um racha entre C e D, hein? O bicho pegou entre C e D. E aí? Pô, cara, pessoal... É porque não fala que eles estão uns contra os outros, não, né? Eu acho que não é C por causa que a simultaneidade não tem vínculo psicológico, né? Eu acho que é C porque não tem ajuste prévio. Eles não combinaram entre eles. Não tem liame. O fato de ter utilizado a expressão repentinamente ali comprova que não houve o liame, né? Não houve o vínculo. O ajuste prévio. Vamos ver o que a banca falou? Letra C. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Letra C. O reciprocidade seria o estilo da rixa lá, não é? Sim. Ô, professor, eu acho que em questão, assim, quando cai por concurso, eu acho que, não sei, estou perguntando, senhor, você acha que teria explícito que há vínculo subjetivo? E no caso aí deixa em aberto, né? Deixa em aberto. No caso, ele usou a palavra repentinamente, né? Repentinamente, viu? Muito bom. Além do termo repentinamente, eu já vi outra questão também que fala eventualmente também. Sim. Aí, nesses casos, está bem comprovado que não houve o vínculo. Não tem o vínculo subjetivo. Agora vou fazer outra. Estressa não, que é tranquilo. O bom daquela última questão ali é que você lê o negócio e você fala assim, isso aqui é conexão, já vai dar para eliminar as duas quando tiver continência, você vai olhar o gabarito, é tudo conexão. É tudo conexão, só reduzir aqui um pouquinho. Só a gente fica... E aí, tá bom aí agora? Sim? Tá dando valer aí, pessoal? Tá. Aí melhorou. Preocupado com a Ingrid ali. Acho que é a última aí. Gente, Brian. Faz comigo, não, mas não me machuca, não. Brian. Gente, isso que o Brian fez aí, se alguém fizer na prova, é o que eu falo. Aí o cara fala assim, eu sabia a questão, marquei errado. Porque o Brian, o enunciado derrubou, irmão. Esta aí é português, viu, professor? Não, senhor, Léo. Tá pedindo, olha lá. Foi a palavrinha, né? Vou grifar, porque candidato não lembra. Ai, gente. Aí o Brian manda lá assim, não, tá na letra da lei, o Dalton acabou de ler que no concurso de decisão comum e especial vai prevalecer especial. Aí tá fazendo anáfora, catáfora, né, Léo? Tá estudando demais, Léo? Denison C, galera, tá mandando C aí direto. Pessoal, vou corrigir, tá? Pra gente adiantar aqui, para não dar muito problema. Eita, nós. Eu falei para vocês que o 78 é pesado, pessoal. 78 é complicado. Olha só o que ele fala o 78.3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará de maior graduação. Olha o que está escrito na alternativa. No concurso de jurisdições de diversas categorias, prevalecerá que tiver o maior número de infrações. Tá vendo? Ele pegou uma linha do 1 e jogou lá no 3. Lembra que eu falei da hierarquia para vocês? Em relação do concurso, no do 78.2, no concurso de jurisdições de mesma categoria, prevalecerá que tiver o maior número de infrações? Olha para você ver. O CRS adora fazer isso. Ele não adora, ele ama. Olha só. É muito trocadilho.
Cuidado com isso aqui, viu, ô Braia? Pelo amor de Deus, o Braia já foi lá e leu a E, falou, não, a E tá certa. Ela tá certa mesmo, é para tá tudo certo. Cuidado, hein, pessoal, tá pedindo errado. Sempre o que eu faço? Quando eu vejo questão que tá assim, eu coloco um F aqui, ó. O que eu faço com questão? Eu vou fazendo as alternativas uma a uma, verdadeiro ou falso. Por quê? Garante que você faz assim, peraí, tem duas verdadeiras, aí você volta lá no enunciado. Opa, é verdade, aqui tá pedindo a falsa, a errada. Eu sempre coloco assim, F ou V, quando troca. Entendeu? Vocês entenderam o que eu faço? Entenderam, né? Eu julgo a alternativa por alternativa e coloco na frente dela V ou F. Porque se eu colocar dois Fs e tá pedindo a incorreta, eu falo, opa, eu tô fazendo, eu tô embaralhando algum negócio aqui. Eu volto no enunciado, leio com calma. Isso é cautela para resolver questão de prova. Pessoal, então, para a gente encerrar aqui, né, essa parte relativa à conexão e continência, tá vendo como que as questões são cobradas? Peguei a questão de banca pronta, tá? Fiz nenhuma, não. Nem para envolver nada, para atrapalhar nada com vocês, não. Tranquilo? Beleza, beleza? Pessoal, a Daralis está aí? Daralis está aí? Não tá, né? Tá bom. Pessoal, controle externo da atividade policial tá lá no tópico do edital. E uma aluna mandou uma dúvida comigo e falou assim, Dalton, na apostila tem alguma coisa que trata sobre a controle externo da atividade policial? Pessoal, eu acho assim, eu gosto de dar ênfase realmente àquilo que tem uma extrema relevância para cair em prova. Eu vou terminar isso aqui em 4 minutos, tá? Pessoal, de acordo com a Constituição Federal, né, o artigo 129 da Constituição, ele dá essa atribuição do controle externo da atividade policial ao Ministério Público. Ao Ministério Público, não é ao Poder Judiciário, não é nada. E o controle interno, ele é feito pelas corregedorias das polícias. Então, o controle externo, o MP, tá certo? E o controle interno, as corregedorias das polícias. Então, aqui, a Constituição estabeleceu como função do MP o exercício do controle externo da atividade policial. É o MP que faz o controle externo da atividade. Eu não vou delongar nisso aqui, porque é bem óbvio, tá? Então, compete ao MP atuar de forma preventiva, resolutiva, em cooperação com os órgãos, né, estabelecidos pela Constituição no artigo 194. Lembrando, pessoal, e aqui pode ser um caso de prova, tá? Eu não quero que vocês errem isso na prova, o MP não pode interferir na atividade administrativa das polícias, não, tá? Ele faz esse controle externo da atividade policial, é a parte que a polícia realmente atua. Ele não pode falar assim, não, eu como promotor quero alterar a escala de serviço, eu preciso que a polícia militar não tenha nenhum expediente durante o dia, eu quero que faça o expediente todo durante a noite, porque está tendo muito crime à noite. Não pode fazer isso, tá? Isso ele não pode fazer, beleza? Ele não pode adentrar nessa esfera, não. Viu? É na atividade fina, atividade finalística é depender da polícia. Se a polícia penal, intramuros, né, no âmbito dos presídios, se a polícia civil, a parte cartorária, a questão de prazo, isso tudo faz parte da atividade de controle externo da Polícia Civil por parte do Ministério Público. Olha, doutor, está tendo muito furo de prazo, né, não tá cumprindo os prazos dos inquéritos, não está tendo renovação de prazo, né, enfim, tá bom? Ele tem que acompanhar isso aí, é uma responsabilidade compartilhada. Então, só para vocês entenderem um pouco como funciona, aqui, ó, Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 2ª Promotoria de Formiga, tá publicado, tá? Isso aqui não tem nada sigiloso aqui, não. Deflagrou na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, agora, uma operação que chama Tropa de Elite, que investiga um sargento da Polícia Militar que teria vazado informações sigilosas sobre operações contra o tráfico de drogas na região de Formiga, tá? Então, o MP, ele fez no exercício aqui, ó, a pedido do MP, a Justiça Militar decidiu a transferência do sargento, que agora está em outro município a mais de 300 quilômetros de Formiga, tá? Outras medidas também foram determinadas, o militar investigado está proibido de ter contato com policiais do 63º Batalhão da Polícia Militar. Após tomar conhecimento da decisão, a PM providenciou o cumprimento das medidas, tendo o sargento sido notificado nesta quinta, que deveria apresentar em outra cidade, bem como as demais cautelares que lhe foram impostas. Medida cautelar de afastamento do local de trabalho, tá? Pelo juiz. De acordo com o promotor tal, enfim, né, tal, não vou entrar muito no caso aqui não. Caso 2, após manifestação favorável do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça deferiu medidas cautelares contra uma escrivã da Polícia Civil do Estado, que atua em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Segundo consta dos autos do inquérito policial,
a escrivã interferiu em diversos procedimentos de investigação, abusando da sua condição de policial, tendo inserido dados falsos em sistemas informatizados da Polícia Civil, tá vendo? Fraudando procedimentos e coagindo servidores com o intuito de manipular procedimentos investigatórios nos quais os suspeitos eram seus parentes e amigos. Pessoal, não pode. O Ministério Público, ele atua sim, ele vai fazer. Tem o controle interno aqui? Tem o controle interno das corregedorias. O âmbito administrativo disciplinar, quem define são as corregedorias. Esse âmbito criminal, o Ministério Público pode atuar a qualquer momento, independentemente se a corregedoria está fazendo alguma coisa ou não. Tá certo? Eu coloquei isso aqui para vocês só de exemplo, tá? Pra vocês verem que isso aqui está no site do Ministério Público, beleza? Tá público aí para todo mundo. A pedido do MP e da autoridade policial, do delegado de Araçuaí, e o juiz da primeira comarca, da vara, né, da comarca de Araçuaí, deferiu as seguintes medidas cautelares para ela, ó. Proibiu de manter contato com as testemunhas, suspensão do exercício da função da escrivã, olha só que situação que essa mulher arrumou aí, até o fim das investigações e da fase instrução da ação penal dela decorrente, e suspensão do direito de porte de arma, nem porte de arma ela pode mais, tá? Suspendeu, medida cautelar, claro, mas tá aí, tá valendo, beleza? Aí a promotora, a Samira, né, enfim, beleza. Decisão judicial, diverte o descumprimento das medidas cautelares, poderá ensejar a decretação da prisão preventiva da escrivã e determina a comunicação da decisão à Corregedoria da Polícia Civil, tá vendo? Lá em cima foi a Corregedoria da Polícia Militar, aqui embaixo a Corregedoria da Polícia Civil, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Quem que cumpre, pessoal, essas medidas cautelares? Quem cumpre é as próprias corregedorias, no âmbito interno, no âmbito externo, no âmbito do Ministério Público, né? O Ministério Público atua no controle externo, mas a Corregedoria, que é o órgão do controle interno, acaba cumprindo realmente aí essas medidas aí que foram deferidas, ok? Pessoal, então, por hoje é só. Eu acho que a gente, né, teve um encontro hoje muito proveitoso, né, inclusive do início. Eu vou encerrar a gravação aqui hoje da aula, só para eu despedir aqui de vocês. Então, pessoal que vai assistir gravado, bons estudos aí. Eu vou enviar o material para vocês posteriormente, beleza? Deixa eu só encerrar a gravação aqui, pessoal.